dia, eu sou Kelson Sá. Bom dia, eu sou Brian Nobre. E estamos aqui para mais um Café com Tributo. Estamos recebendo hoje ilustres convidados, professores e especialistas de Direito Tributário. Aqui na nossa esquerda nós temos a professora Claudecília Figueiras, professor Joadson Amaral, professor Tiago Amaral e o nosso ilustre professor Gilberto Lustosa. Então, a nossa primeira pergunta é sobre ISS. Nós queremos que vocês falem um pouco para nós sobre o tributo ISS. Primeiramente, bom dia a todos. Estou agradecido pelo convite. Bom, o ISS é um tributo municipal previsto na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 3º. O ISS significa Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. É ISS, o ISS-QN. A nível federal está previsto na Lei Complementar número 116 de 2003. Dando prosseguimento aos tributos, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Dr. Tiago. Qual a fundamentação legal e onde está localizada o ITBI? Bom, o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, encontra sua fundamentação legal na Constituição, no artigo 156, inciso número 2. Também possui previsão no Código Tributário Nacional, no artigo 36 e seguintes. Bom dia, Dr. Joadson. Tudo bem com o senhor? Então, nos fale um pouco sobre o fato gerador do ISS. O que seria o fato gerador dentro do tributo ISS? Muito bem. Conforme plasmado no artigo 1º da Lei Complementar já mencionada, o fato gerador do ISS é a prestação de serviço. Quando a empresa ou o profissional autônomo eles prestam serviço elencado numa lista em anexo à Lei Complementar, eles alcançam o fato gerador do ISS. E no ITBI, quando é que ocorre o fato gerador? Obrigada pelo convite, estou muito contente por estar participando dessa mesa. Está previsto no artigo 36 do CTN e ele ocorre exatamente quando acontecem as transações negociais e é provocado o município a aplicação exatamente desse tributo de forma onerosa, quando a transação é onerosa. Pois bem, então o senhor nos falou muito bem sobre o fato gerador. E dentro desse fato gerador existem dois elementos. Um elemento temporal e um espacial. Defina para a gente, por favor, dentro do ISS, o que seria o fato temporal e o fato espacial. Esses elementos podem complicar a cabeça do contribuinte, mas eu vou explicar a diferença dos dois agora. O aspecto ou elemento temporal é um momento que se perfaz a prestação de serviço. No momento que presta o serviço, acontece o elemento temporal. Já o aspecto espacial, considera-se prestado e devido no local do estabelecimento prestador e, na falta deste, no local do domicílio prestador. Dr. Tiago, assim como foi sanado a dúvida do momento espacial e do momento temporal pelo nosso amigo Joadson, como é e quando ele ocorre no ITBI? Bom, o momento espacial do ITBI, de acordo com a Constituição, é no local onde está situado o bem, né? Já o temporal, ele se dá no momento em que se tem efetivamente o registro, ou seja, a transferência do bem ao adquirente. Pois bem, sanado o fato gerador e o elemento espacial e temporal do ISS, doutora Claudecília, nos fale um pouco sobre base de cálculo e alíquota do ISS. Como é que funciona? Bom dia a todos os nossos internautas, aos colegas aqui presentes. Bom, a base de cálculo do ISS, segundo preceitua o artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003, que é uma lei nacional sobre o ISS, ela diz que a base de cálculo é o preço do serviço. Então, o que seria a base de cálculo? É um aspecto quantitativo do fato gerador, que é a prestação do serviço. Então, o preço do serviço é o valor do serviço. Então, a gente vai ter o valor do tributo a partir dessa base de cálculo, desse preço do serviço. E a alíquota? A alíquota é um percentual que vamos multiplicar pela base de cálculo, pelo preço do serviço.
sendo que essa alíquota ela varia de 2%, é uma alíquota mínima de 2%, e uma alíquota máxima de 5%. E quem que define essas alíquotas mínimas e máximas? A máxima é essa mesma lei complementar, a qual eu já me referi, a 116 de 2003, e a alíquota mínima é o ato das disposições constitucionais transitórias, que é o ADCT da nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 88. E aí temos um percentual mínimo e máximo, que seria a alíquota do ISS. Direcionando a mesma pergunta à senhora Claudecília, irei direcionar ao Dr. Gilberto Lustosa, como é aplicada a base de cálculo e a alíquota do ITBI? Bom dia, agradecido pelo convite. Estamos aqui para contribuir com os internautas e presentes. Bom, a base de cálculo do ITBI ela está prevista no artigo 38 do CTN, tá? E a alíquota está instituída por lei municipal no seu artigo 110 de 2014. Ela é feita uma alíquota única à base de 2% sobre o valor exatamente sobre o valor venal do imóvel ou preço maior apresentado por ocasião da transação comercial. Como é dado esse valor venal do ITBI? O valor venal já é um cadastro municipal. Existe uma planta de valores em que o município aplica para efeito de cobrança em caso de legitimação de imóveis, em caso de aplicação para a cobrança do próprio IPTU e também do ITBI. Sendo que o ITBI, quando acontecem as transações, eles são aplicado o preço venal ou o maior valor em que é feito a solicitação por declaração junto ao município. A eficácia desse valor venal, ela é feita pelo município, como o senhor falou, e também por uma empresa privada, que é de uma imobiliária. Muitas vezes, o particular ele usa a imobiliária para se basear num valor mais baixo do que a do município. Como é feita esse cálculo? Bom, esse cálculo não importa muito pelas imobiliárias, importa muito na documentação apresentada para justamente causar o fato gerador. O fato gerador acontece exatamente quando o contribuinte procura o município para fazer a aquisição do valor, daquele valor do ITBI para ser pago e proporcionar a transmissão daquela propriedade. Bom, quando acontecem fatos que imobiliários ou terceiros interessados venham a procurar o município com o intuito de ter a guia para o pagamento do recolhimento do ITBI, acontece que o município faz as contestações, vai em loco fazer a avaliação do imóvel para poder aplicar a base de cálculo e a alíquota daquele imóvel. Pois bem, sanado esse momento de dúvidas em relação à alíquota, momento temporal, momento espacial de ISS, de ITBI, nós temos uma dúvida com relação aos contribuintes e a competência para instituir ISS. Nós queremos, doutora Claudecília, que a senhora nos fale um pouco sobre esse contribuinte, o que seria, como que se dá, e a competência para se instituir o ISS a nível municipal, a nível nacional, como é que isso ocorre? Vejam só, internautas e Kelson, um fato bem interessante é quem é o contribuinte do ISS. Por quê? O contribuinte, diz a Lei Complementar 116 de 2013, seu artigo 5º especificamente, que é o prestador do serviço. Ou seja, quem tem o dever legal de pagar o tributo é quem presta o serviço. Porém, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 128, ele atribui uma responsabilidade pelo recolhimento do tributo a um terceiro vinculado ao fato gerador. Então, assim, se o fato gerador é a prestação do serviço, o único terceiro que está vinculado à prestação do serviço é o tomador do serviço, é quem contrata o serviço. Então, ele também
tem o dever de fazer o recolhimento desse imposto. Só que a gente não pode confundir o responsável legal pelo recolhimento do imposto com o contribuinte. O contribuinte é o prestador do serviço, ele tem o dever legal de pagar. O tomador do serviço é mero responsável legal pelo recolhimento do tributo. Então aí nós temos a resposta da primeira pergunta, quem seria o contribuinte, não é? Do ISS. Agora, a competência para instituir esse imposto, a Constituição Federal ela atribui essa competência aos municípios, em seu artigo 156, especificamente no inciso 3º. E isso se estende ao Distrito Federal, na sua competência cumulativa, também para criar esse imposto, de acordo com a lei complementar, que é alinhavando as regras gerais, né? Ela pode criar ou não, é uma competência tributária facultativa. Então, o município pode ou não criar o ISS. Ele tem essa discricionariedade, essa liberdade para fazer isso. Senhor Tiago, o senhor poderia falar um pouco mais e melhor sobre a competência de quem tem para instituir o ITBI e quem é o contribuinte direto do ITBI? Trata-se de competência municipal, nos termos do artigo 156, inciso 2. O ITBI ele tem como contribuinte qualquer das partes, de acordo com o artigo 42 do CTN. Logo, cabe ao município dizer quem vai ter que pagar o ITBI. Eu gostaria de fazer um complemento na fala do Tiago com relação ao responsável de pagar o ITBI. Quando a pessoa, o interessado, solicita o pagamento do ITBI para o município de pronto faz o lançamento por declaração na matrícula do terreno, que está em nome do proprietário que está vendendo. Portanto, se um outro terceiro não pagar, a responsabilidade recai sobre o imóvel em nome do vendedor. E agora, para o fechamento do último bloco, nós abriremos para a pergunta do internauta. Estamos aqui com a pergunta do internauta José Tupinambá. Ele quer saber se pode ser obrigado, Dr. Joaquim, a pagar o ISS a 2 municípios referente ao mesmo serviço. Obrigado, Sr. José, pela pergunta. Então, a Constituição Federal ela não admite essa prática. Isso se chama bitributação. O que seria? Quando 2 entes eles cobram o mesmo tributo referente ao mesmo fato gerador. E esse fato gerador, esse valor, doutora Claudecília, de quanto seria? Bom, diz a Lei Complementar 116 de 2003, no seu artigo 7º, que o valor é o preço do serviço. Entende o STJ que o preço do serviço é o valor bruto, sem qualquer desconto, sem qualquer abatimento. Acaba de chegar agora aqui em nosso Twitter uma pergunta do internauta chamado Príncipe Negro, direcionando para o imposto ITBI. Pode o município praticar a alíquota progressiva para a cobrança do ITBI, doutor Gilberto? Bom, essa prática está prevista na Constituição como inconstitucional. Tem uma súmula 656 do STF que dista sobre isso, que o município não pode praticar a cobrança prevista em lei de forma progressiva. Tem que manter a alíquota única para a cobrança desse tributo. Continue mandando perguntas para o nosso programa, que nossos professores irão responder para vocês via Twitter. E dê um like para ajudar o nosso programa. E nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Vocês nos ajudaram muito, tirando muitas dúvidas, tanto nossa aqui quanto dos nossos internautas. E nós queríamos deixar o nosso agradecimento especial a todos vocês e que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Não esqueçam de compartilhar e dar um like no nosso vídeo, aqui embaixo da descrição. Bom dia! Bom dia a vocês!